Podem iniciar agora. Então tá bom. Primeiramente, a gente quer desejar uma boa noite a todos que estão assistindo, a banca avaliadora, né? E vamos dar início, então, à apresentação do nosso IC intitulado Enriquecimento da Merenda de Escolas Municipais e CMEIs, com farinha mista elaborada a partir de coprodutos de fruta. Desenvolvido pelos alunos Eduardo Cristina Celone Fontanier e Lincoln Berlanda Vieira, sob orientação de Poliana Sela e Samantha Jaqueline Dallagnol Nath. A princípio, na escolha da problemática, a gente optou por relacionar a área que a gente escolheu para pesquisa, que foi alimentos por afinidade tanto minha quanto do Lincoln, com questões sociais que teriam relevância regional. Então, pensando nisso, a gente chegou ao tema de desperdício de coprodutos de frutas e a melhora da merenda escolar. O Brasil, ele é um grande produtor de frutas. Muitas frutas são produzidas aqui no Brasil. Junto com essa alta produção, também vem um alto desperdício de coprodutos. Os coprodutos, na verdade, são as cascas, o aldedo, né, no caso da laranja, aquela partezinha branca, são esses coprodutos. Esses coprodutos, por muitas vezes, nós chegamos nas nossas pesquisas, eles são tão relevantes nutricionalmente, eles têm um valor nutricional tão alto quanto a própria parte da fruta, quanto a própria polpa, né? E visando isso, e o aumento, né, do valor nutricional, nós decidimos introduzir esses coprodutos a partir de uma farinha em receitas. O primeiro critério que a gente utilizou para escolher os coprodutos que seriam incorporados à farinha foi feito olhando a licitação das escolas e dos CMEIs. Então, a partir daí, a gente viu quais frutas e legumes eles seriam recebidos em maior quantidade e já eliminamos algumas opções que nós tínhamos. Os objetivos do nosso trabalho. Inicialmente, nós procuramos, na literatura, quanto ao teor nutricional de cada coproduto que a gente iria escolher, né? Nós fizemos uma pesquisa mais geral, inicialmente, quais seriam possíveis e tal, agora eu vou comentar mais tarde, sobre o teor nutricional dessas cascas de frutas, no caso mais específico. Depois, nós partimos para a elaboração da farinha mista. E depois a gente formulou receitas que seriam passíveis de incorporar a farinha nelas, né? Para depois, futuramente, a gente analisar em laboratório a eficácia dessa incorporação, se nós conseguiríamos atingir o objetivo que a gente propôs ou não. Inicialmente, quando nós fomos pensar em fazer as análises, nos deparamos com o empecilho que o Instituto Federal não permitia mais que alunos, naquela época, né, no período de março a agosto, mais ou menos, não permitia a utilização dos laboratórios. Isso preocupou um pouco, aliás, um pouco não, bastante, nos preocupou porque o nosso TCC, ele é essencialmente experimental. Nós até poderíamos transformar em uma revisão bibliográfica, porém, isso tiraria muito do brilho do TCC. Então, nós buscamos algumas alternativas, né? E nós conseguimos uma parceria, através de um convênio com a Fundetec, representada pela pessoa do Frederico, para que nós pudéssemos realizar essas análises. A partir do momento que a gente teve essa confirmação que essa parceria poderia ser feita, né, a gente começou a realizar os testes em casa mesmo, principalmente pelo motivo de que a secagem das cascas das frutas, por exemplo, ela seria feita em fornos convencionais, caso essa farinha fosse adotada no contexto das escolas. Então, a gente pegou as cascas que a gente, a princípio, tinha escolhido e secou a uma temperatura de 60 graus Celsius e fomos pesando até que se constatasse um peso constante. E, após isso, a gente conseguiu descartar ainda mais algumas opções, porque, pensando na realidade das escolas, seria inviável, já que eles dispõem de recursos limitados, né?
precisa ser algo que não demore tanto tempo para ser secado. E, além disso, também, após esses testes realizados em casa, a gente também já passou para as análises no laboratório da Fundtec, e a metodologia utilizada para as análises foi a do Instituto Adolfo Lutz, que também já era a metodologia utilizada padrão lá na Fundtec. Então, a gente acatou a sugestão do técnico mesmo e fizemos por meio dessa metodologia. Nesse slide, vocês conseguem ver algumas fotos nossas realizando as análises. Ali nós temos uma análise, a primeira foto com os balões, análise de destilação de proteína. À esquerda nós temos a foto da titulação e da destilação de proteína, e ali embaixo a foto da pesagem de alguns cadinhos. Depois que nós realizamos as análises, nós encontramos os resultados dispostos nessa tabela que vocês estão vendo. Inicialmente, para um teor de umidade, nós encontramos um valor de 5,63%, né, ou 5,63 gramas a cada 100 gramas, né? Segundo a Anvisa, é regulamentado para farinhas um teor máximo de 15% de umidade, né? Com esse valor baixo encontrado, nós conseguimos garantir uma baixa perecibilidade desse alimento. Esse fator ele é muito positivo para que essa farinha possa ser devidamente armazenada sem sofrer nenhum dano, nem estragar. Com relação ao resíduo mineral fixo, assim, da farinha, que são as cinzas, né, a gente encontrou um bom valor, já era o que a gente esperava. A gente tinha lido Gondim, se não me engano, Veronese e Jorge também citavam esse teor alto de cinzas. E, assim, a gente não conseguiu realizar, por motivos que é uma análise cara, os micronutrientes individuais na farinha. Mas, pela nossa pesquisa bibliográfica, a gente acredita que ela possua altos valores de potássio, sódio, cálcio, e valores menores de ferro, zinco, magnésio, por exemplo, entre outros micronutrientes. Quanto ao teor de lipídios, nós encontramos um valor baixo para a farinha. Esse valor já era esperado devido à literatura já comentar a respeito disso, né? O que poderia acontecer é um aumento de lipídios por conta de teor de óleos essenciais. Porém, óleos essenciais são muito voláteis. Então, ao serem levados para a estufa, por exemplo, esses óleos já evaporariam, ou ser levados à núcleo, né? O que não conta para o peso dos lipídios. E em relação às proteínas, a gente se deparou com um pequeno problema, que foi que, apesar de ela apresentar um valor razoável, ainda é inferior ao da farinha de trigo, por exemplo. A média das proteínas numa farinha de trigo, 100 gramas de farinha de trigo, seria 10 gramas. Então, é superior ao que a gente encontrou, né? E, possivelmente, isso vai também ser espelhado depois nos resultados dos bolos. E quanto ao teor de fibras, nós encontramos uma presença muito, muito boa de fibras. Também, esse teor de fibras alto, ele é encontrado em várias pesquisas realizadas por, enfim, vários autores. Isso ajuda muito a nossa farinha, né? É um ponto muito positivo. Sobre a análise dos bolos. A primeira análise de umidade, a gente teve uma diminuição após o acréscimo da farinha no bolo. E isso não era o que a gente esperava, não está conforme a bibliografia, principalmente por ter essa questão da fibra. Fibra retém água, então deveria no mínimo ficar igual ou até superior, né? A gente chegou à conclusão que essa análise em específico teve algum erro e por isso a gente está desconsiderando esse resultado. Quanto ao teor de cinzas, nós notamos ali, eu fazendo um cálculo assim, um aumento de cerca de 66% no valor de cinzas. Isso é muito bom, porque parte dos micronutrientes, mais especificamente minerais, que estavam presentes nas cascas, conseguiram ser incorporados à receita, estavam presentes, e também esses mesmos resultados também são validados por autores como Veronese, Araújo, enfim, que
que constataram esses valores em seus trabalhos, né? São valores iguais, mas enfim. A gente constatou também uma baixa nos lipídios e foi proposital. A gente reduziu 20 gramas da manteiga na receita. E isso principalmente por causa de algumas fibras, principalmente a pectina, que mimetiza a função de gordura, principalmente em receitas de panificação. Então, a gente deu uma olhada na bibliografia, a gente viu que isso poderia ser feito, e substituímos, então, parcialmente o valor dessa gordura na receita apenas pela farinha, né? Quanto ao teor de proteínas, como o Eduardo já tinha comentado, já era esperado uma baixa, porque a farinha de trigo, ela tem um teor proteico maior do que a farinha mista, né? Contudo, vale ressaltar que isso não altera muita coisa, na verdade não altera em quase nada, né? O potencial nutricional do bolo. Se vocês observarem ali na tabela, o teor de proteínas embaixo do valor tem uma letrinha A. Estatística em ambos os bolos, né? Estatisticamente, isso significa que não houve uma variância relevante que seja constatada, né? Então, não é uma coisa que faça muita diferença. Fibra bruta, então, como a gente já tinha mostrado, a gente conseguiu um valor bom. E a gente ficou muito feliz, porque a gente conseguiu um aumento percentual aí de mais de 300%. Então, o objetivo do nosso trabalho foi alcançado, né? Porque a gente estava focando bastante nas fibras. E, bom, já era esperado também que fosse encontrado bastante fibra nessa farinha, que fosse aumentado. A gente leu isso na SAR, se não me engano, também, acho que cita no trabalho dele. E por último, em relação às análises dos bolos, o teor de carboidratos sofreu um aumento. Vale ressaltar que o teor de carboidratos, ele não é feito, a análise, perdão, não é feita da mesma maneira como é feita uma análise de proteínas ou uma análise de lipídios. Ela é feita através de uma fórmula. Então, do valor total do peso da amostra é descontado o teor já calculado de proteínas, lipídios, umidade e cinzas, e assim é que se chega no valor dos carboidratos, né? E por último, então, a gente queria fazer algumas sugestões, que é como acho que eu já tinha citado anteriormente, que pode ser feito alguma pesquisa com essa farinha também em relação aos micronutrientes presentes nela, individualmente, a quantificação deles, para constatar se realmente são aqueles nutrientes principais que eu tinha citado, que é o potássio, o sódio e o cálcio, enfim, os demais, né? E também poderia ser feita a quantificação das fibras solúveis e as insolúveis individualmente, inclusive da pectina, que foi uma das características muito importantes para a gente conseguir diminuir o nível lipídico desse bolo. Uma última consideração que é válida aqui é que caso essa farinha seja incorporada no cardápio das escolas e CMEs, seria interessante que tanto diretoras como as próprias nutricionistas do município distribuam cartilhas ou expliquem ainda oralmente a importância dessa farinha, por que dessa farinha estar sendo adotada, né? Como preparar essa farinha adequadamente, como armazenar, enfim, de maneira que as merendeiras possam entender e não seja algo que simplesmente dado para elas, né? Uhum. É isso aí. E seria isso, gente. Muito obrigado. Muito pontuais. Isso, tirem a apresentação. Muito pontuais, vocês levaram inclusive 1 minuto a menos, 14 minutos. Agora eu passo a palavra para a professora Lilian, para que ela possa fazer as perguntas que ela quiser ou as observações que ela quiser. Boa noite, pessoal. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a Eduarda e o Lincoln, a Poliana e a Samantha por o convite, por estar participando dessa banca. Fiquei muito feliz e bastante honrada por esse convite. Agradeço mesmo de coração.
Gostaria de parabenizar vocês, porque o trabalho está excelente, né? Gostei muito. Tinha feito algumas anotações para perguntar, algumas coisas vocês já esclareceram durante a apresentação. Parabéns por serem a primeira banca de 2020, né? Então, vocês estão abrindo a temporada do ano de 2020 no IFPR Campus Cascavel e entrando para a história, porque é a primeira banca remota, né? Na história do IFPR, eu acho que é a primeira defesa de TCC de forma remota, né? Então, esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, infelizmente não podemos estar juntos presencialmente, mas temos esse recurso aí para nos ajudar, né? Então, parabéns pela organização de vocês, né? Por serem os primeiros e por abrir brilhantemente a nossa temporada de TCC, porque abriram com um belo trabalho, tá? Muito obrigada. Eu vou estar colocando aqui, deixa eu só pegar aqui o texto, que eu fiz algumas anotações. Na verdade, eu tive que ficar garimpando aqui para ter coisa para fazer de considerações aqui no texto, tá? Depois eu posso estar encaminhando esse arquivo para vocês. Tem algumas sugestões, assim, ao longo do texto para troca de palavra, alguma coisinha assim, tá? Sugestões para contribuir aí, para depois vocês avaliarem junto com a Poliana. A Poliana, como professora de português, não deixou passar praticamente nada para a gente corrigir, ela corrigiu tudo. E aí, algumas coisinhas, então, que eu anotei aqui. Eu achei muito interessante uma parte aí que vocês falam sobre a parte do lipídio, né, que vocês tiraram essa quantidade de manteiga, e vocês citam aí na discussão de vocês, deixa eu fechar aqui, sobre a fibra dietética de cítricos, né, que pode ser utilizada para substituir a gordura de panificados, né, vocês citam um trabalho que fala isso, achei interessantíssimo isso daí, enriqueceu muito a discussão de vocês, tá, está de parabéns, assim, foi um tópico que me chamou bastante atenção, por isso que eu gostaria de citar eles aqui, tá, muito interessante mesmo, e como vocês falaram, bastante relevante mesmo esse assunto, né? Um assunto bem importante. Tem uma dúvida que eu tinha colocado aqui, numa citação, não sei se vocês estão acompanhando, na página 8, vocês falam lá que o valor encontrado para a umidade, ele está de acordo com a legislação que preconiza um valor de até 15 gramas, né? Isso. Mas aí vocês não colocaram para quê, mas na apresentação vocês falaram, né? Porque a legislação esse valor é para farinha, né? Então, eu acho que faltou acrescentar aqui, né? Claro que vocês estão falando de farinha, mas é bom deixar aqui claro que é para farinha. Eu até tinha interrogado se era para algum produto específico, porque às vezes é abrangente, vale para vários, né? Mas aí na apresentação vocês já falaram isso, já tiraram a dúvida, vocês colocaram na apresentação de vocês. Deixa eu ver o que mais. Também tem uma discussão aqui na página 9, que vocês colocam, entretanto, vocês estão falando sobre daquela parte que não foi possível vocês fazerem a determinação de mineral individualmente, né? Vocês fizeram as cinzas, mas a gente não conseguiu quantificar cada quantidade de mineral de forma individual. Aí vocês citam o trabalho de Godin e Roselain, né? Vocês falam que, segundo eles, que é o que vocês se basearam, né? Daí é considerável as quantidades consideradas de potássio, cálcio, enfim, mas vocês não falam com que eles trabalharam. Eles trabalharam com uma farinha, com essa mesma farinha, com uma farinha utilizando outros ingredientes, aqui vocês não citam, né? Eu fiquei com essa dúvida, vocês lembram? Se não me engano, foi com o coproduto o Gondim foi, a gente se baseou no abacaxi, no coproduto do abacaxi, e cada um fala sobre separadamente, né? O abacaxi, o outro fala sobre laranja, sobre os produtos da laranja, e depois sobre... Eu não sei se eu cheguei a colocar ali o da abóbora cabotiá.
Ok. Então, eles usam os mesmos ingredientes que vocês usaram de forma separada para quantificar isso? Isso, a gente não conseguiu achar nenhum trabalho, né, que tivesse esses 3 coprodutos juntos, né? Então, a gente teve que basear toda a nossa comparação neles separados, né? A gente teve que ler cada artigo separadamente, daí, para ver. Tanto que Gondim é um texto base para muitos artigos. Muitos artigos que a gente estava lendo, eles usam como texto base Gondim. Ele utiliza várias cascas de fundos. Interessante. E até uma outra relevância, então, do trabalho de vocês, né, que ainda não existe essa mistura, então, das 3, né, das 2 frutas e da caputiá. Então, também aí é uma novidade, né, algo inédito aí também que vocês estão propondo. Muito interessante. Então, nessa partezinha aqui, depois eu vou deixar anotado, só para vocês lembrarem de colocar, então, com que produtos que eles né, fizeram essa determinação usando... Né, o Godinho usou a laranja, outro usou o abacaxi, né, para vocês colocarem aqui para completar o texto, tá? Aí lá na tabelinha que vocês comparam as análises dos 2 bolos, né, o bolo com a farinha e o bolo sem a farinha, tá na página 10. Último parágrafo antes da tabela com os resultados. Aí eu acho que foi feita uma confusãozinha, eu sugeri umas mudanças aí para vocês avaliarem, tá? Então, vocês falam assim, os resultados expostos na tabela 3 foram obtidos através da análise estatística nova. Na verdade, os resultados, eles foram obtidos através das análises que vocês realizaram. E aí, essas análises foram submetidas à nova, né? Então, os resultados, eles não vêm da nova, eles vêm da análise. E o resultado da análise que é submetido à nova, tá? Daí, vocês têm que dar uma arrumadinha ali. E aí, na tabela, na apresentação, vocês falaram direitinho, mas no texto ficou faltando, né? Que o Lincoln explicou ali na apresentação deles o que significa esse Azinho e esse Bzinho que tem aqui na tabela, né? E na legenda de vocês ficou faltando o que significa esse Azinho e esse Bzinho, tá? Então, para uma pessoa leiga que for ler, né, tem que colocar. Também sugiro ali que vocês, de repente, diminua a fonte da tabela e aumente o tamanho, diminua o tamanho, para esse Azinho e esse B ficar na frente do número. Vocês viram que ele caiu para a linha de baixo, né? Para ficar visualmente, fica melhor para analisar se ele ficar bem na frente ali, da onde vocês colocaram o valor do desvio padrão, bem grudadinho ali no valor do desvio padrão, tá? Até abaixo da tabela, eu sugeri ali que vocês coloquem que médias seguidas de mesma letra numa coluna não diferem entre si, não tem diferença, né? Então, onde tiver Azinho é porque não está diferindo, e onde tiver AB é porque está diferindo. Então, vocês acrescentem ali na legenda da tabela, daí que ficou faltando um pouquinho. E aí, no texto abaixo da tabela, eu acho que vocês podem dar uma valorizada nesse resultado de vocês, viu? Eu acho que, assim, por quê? Porque se você for pegar ali a nova que vocês aplicaram, né? Então, para umidade, cinzas, lipídios e fibras, né? Então, aí, praticamente, quase todos os que vocês determinaram, existe uma diferença significativa. Então, estatisticamente, a gente pode afirmar que as fórmulas são diferentes e que essa farinha realmente enriqueceu a receita que vocês fizeram, né? Então, quando vocês falam, porque eu falei enriquecida, né? Como vocês falam assim, mostraram de maneira geral. Não mostraram de maneira geral. É diferente, é significativamente diferente. Houve esse incremento, vocês provaram isso, né? O resultado de vocês está provando que houve esse incremento, tá? Então, vocês podem ali, nesse parágrafo aqui, né, dar uma valorizada no texto de vocês ali. Né? Até sugeri para tirar a proteína, né? Até porque a proteína foi a única que não deu diferença, né? E até complementando a apresentação de vocês falam, talvez não seja algo muito bom, porque ficou um pouquinho abaixo da farinha de trigo, né? Mas é algo bom porque essa diferença um pouquinho abaixo, ela não significa nada, né? Vocês podem ver que deu azinho ali na tabela de vocês, isso está indicando que ele
na teoria, né, ou na prática, não é diferente, é praticamente igual a esses números. Esses números são, a diferença é irrelevante, né? A diferença entre eles é irrelevante. Então, não, é um fator bom, né? Ficou ali praticamente igual. E aí, para finalizar, nas considerações finais ali, eu peço para vocês darem uma revisada quando vocês usam os termos macro e micronutrientes, tá? Que eu acho que vocês não estão falando especificamente de macro e micro, vocês estão falando de nutrientes de forma generalizada, pelo que eu entendi. Então, eu coloquei interrogação, porque talvez eu também não tenha entendido o que vocês quiseram dizer realmente, mas para dar uma revisadinha ali. E duas perguntas para mim finalizar, né? Vocês fizeram ali, pegaram as frutas, né, pela licitação, que mais é consumida no CEMEI, né? Aí, mais por curiosidade mesmo, eu gostaria de saber, no CEMEI de Cascavel, vocês chegaram a ter conhecimento se é utilizado alguma forma de enriquecimento na merenda? Se é empregado algum tipo de farinha, se eles fazem alguma coisa de enriquecimento? Não. É que também, como a gente está nesse período de tudo suspenso, né, não fica difícil a gente ter contato com a escola para saber como que funciona, né? Mas é algo bastante interessante para a gente pensar, né? E vocês já me responderam com a outra pergunta, que era se vocês tinham encontrado na literatura alguma farinha que utilizasse exatamente o que vocês utilizaram, e daí vocês falaram que não, né? Só de forma separada, não todos os ingredientes juntos. Então, assim, vocês estavam muito tranquilos na apresentação de vocês, eu gostei bastante, tá? O trabalho, a escrita está excelente, né? Tema bastante relevante, então vocês estão de parabéns. É isso, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Eu só queria aproveitar os 5 minutos que eles não vão usar para falar em relação a essa questão da merenda ali, de suplementação, de alguma forma, né? Eles tentaram recorrer ao pessoal ali que trabalha com a merenda escolar, as nutricionistas, e eles não foram, assim, muito calorosos com os alunos. Aí, posteriormente, eu tentei também, mas a gente sentiu uma relutância bem grande da parte delas, inclusive para fornecer a documentação, assim, cardápio e tal. Os alunos acabaram encontrando isso na internet. Eu consegui vir com alguma coisa para casa, mas, sim, eu senti aquela coisa como se a gente estivesse invadindo o espaço delas, sei lá, querendo se meter, de alguma forma ameaçando, sabe? Então, acho que até a gente vai ter que investir, posteriormente, talvez, na melhoria dessas relações, né? Para que as nutricionistas entendam que o nosso objetivo é meramente colaborar, né? Mas, do que eu senti delas, eu não vi nenhum tipo. Elas estão, assim, as exigências na merenda escolar têm aumentado, né? Constantemente, e desde o tempo em que eu trabalhava com ela até agora aumentou bastante o nível de exigência. Mas elas não referiram nada acerca de suplementação de espécie alguma. Não me deram assim, dica nenhuma, não citaram isso. Então, eu acredito que não se faça absolutamente nada, nem em creche, nem em escola, nem em CEMEI, né, nem em escola, nada, tá? Então, nesse aspecto, é muito relevante que eles estejam pensando nisso. E a escolha dos alimentos foi também pensando em alimentos que pudessem permanecer a maior parte do tempo possível dentro da escola, né, do período escolar, assim, aquele, por exemplo, laranja, que é recorrente, ou abóbora cabutiá, que a gente consegue por um longo período, né, no ano, pela quantidade de toneladas compradas, também foi uma coisa que a gente avaliou, e particularmente aquelas que tinham viabilidade de secar e fazer a farinha, aquilo que também não fosse muito desgastante para as merendeiras. Porque conhecendo como é que é o trabalho dentro da escola, a gente sabe que elas não vão querer se matar muito. Então, tem que ser uma coisa que caiba dentro, porque elas não têm espaço sobrando, elas vão ter que fazer isso dentro do horário normal delas, né? Então, foi pensado nessas coisas todas para escolher. Mas foi muito legal que eles pensaram em mesclar, né, as coisas, né? Muito jóia. As ideias foram vindo deles, assim, só fui ajudando. Muito obrigada, Lilian, por ter aceitado participar da banca, obrigada pelas colaborações, é muito bom, porque esse negócio de azinho e bezinho aí, vou ser sincera que eu nem domino, para mim estava ótimo os azinho, eu não sabia nem o que eles significavam, para ser sincera, mas estou muito feliz que você colaborou com as suas, né, vai ser bem legal depois pedir para eles darem uma olhada, eles passam para mim, eu vejo se ficou legal também, mas foi muito bom. Todas as tuas observações são muito pertinentes, ótimo, muito obrigada por ter colaborado. Agora eu passo, então, a palavra para a doutora Samantha e ela vai trazer as contribuições dela.
Boa noite, pessoal. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, para ajudar na orientação de vocês, né. Como a Poliana até estava falando, já não tem muito que a gente ajudar, porque vocês são bastante independentes, né? Tipo, a característica principal de vocês que eu vi é que vocês são bastante independentes, vocês tomam frente para fazer as coisas, então a gente acaba quase nem ajudando, né? Mas eu anotei umas coisas aqui, eu vou olhando do ladinho aqui às vezes para ver. Assim, eu percebi, na apresentação pareceu que vocês estavam bem tranquilos, estavam dominando bastante o assunto, nem pareceu que vocês estavam nervosos, né? E no texto também deu para perceber que vocês têm bastante facilidade com a escrita, né? Tá tudo muito bem escrito, muito bem completo, né? Até confesso que no começo, quando vocês falaram que já queriam apresentar já rápido, eu fiquei com receio que talvez vocês não fossem conseguir fazer uma discussão tão completa a tempo, né? Mas eu me enganei, né? E a discussão está muito boa, vocês conseguiram discutir bastante coisa. Só o meu único ponto principal, na verdade, é que eu acho que vocês precisam acreditar mais em vocês, sabe? Isso foi a principal característica que eu vi na discussão e na apresentação. Vocês precisam confiar nos seus resultados, sabe? Vocês foram para o laboratório, eu estava junto com vocês lá fazendo as análises, vocês precisam confiar nos resultados que vocês têm, sabe? Daí, assim, eu vou puxar aqui nessa parte, esse gancho que eu estou falando para a parte dos resultados. Por exemplo, os valores de umidade lá, né? Eu acho que vocês devem evitar de falar tanto na apresentação quanto no resultado que aquele valor ele vem de um erro analítico, sabe? Eu acho que não é um erro analítico, entende? Vocês fizeram tudo certinho. Pode ter dado uma diferença significativa ali no caso, mas, por exemplo, a umidade é uma coisa que ela varia muito, sabe? Vocês não fizeram os dois bolos ao mesmo tempo, no mesmo dia, por exemplo, né? Então, só a questão do tempo é diferente. Se num dia estava mais úmido, no outro dia estava mais seco. Se vocês deixaram um bolo mais aberto por mais tempo e o outro vocês fecharam. A umidade, são vários fatores que podem interferir, talvez, no teor de umidade, sabe? Eu fiquei pensando com um paralelo com semente, né? Que eu já trabalhei bastante com semente, né? E a semente realmente, qualquer coisinha, se você deixar ela aberta um pouquinho mais de tempo, ou se você colocar dentro de um plástico, ela já não vai perder umidade. Se você deixar ela ao ar livre, ela vai perder umidade. E às vezes questão de horas já pode fazer diferença no teor de água, né? Então, eu acho que vocês não precisam dizer que foi um erro analítico, porque isso pode abrir brecha também para a pessoa pensar assim, mas então o que está certo aqui, né? Tipo, vocês estão abrindo brecha para as pessoas duvidarem da capacidade de vocês de fazer, entende? Então, eu acho que não é esse o caminho. Vocês fizeram tudo certinho, vocês têm que só confiar, beleza? E também que nem a Lilian também falou da questão da proteína, eu achei no texto da discussão um pouco confusa. E até vocês falam que tivesse diferença, mas não teve diferença. Aquele lá não dá para considerar diferença. Na verdade, eu reparava que as letrinhas estavam iguais, né? Mas só de olhar os valores, a gente já vê também que aquilo não dá para considerar uma diferença significativa. Eu acho também que a umidade quase não dá para considerar, sabe? Mas deu diferença pela estatística. Então, eu acho que o caminho é vocês tentar explicar de outra maneira, por exemplo, por que a umidade está diferente, e não remeter a um possível erro, porque eu acho que não é isso, entende? Porque daí vocês acabam, parece, puxando como... O trabalho de vocês está muito bom, sabe? Vocês fizeram um belo trabalho, mas daí quando vocês começam a se desculpar demais, parece que vocês mesmos vão puxando a qualidade do trabalho para baixo, sabe? E não é essa a questão, tá bom?
Daí eu tenho uma observação lá do material e métodos, que eu acho que aquele item sobre como vocês fizeram as farinhas, vocês precisam puxar para cima da parte das análises todas, né? Porque na hora que eu fui dar uma olhada, assim, qual que é a impressão que fica? Você começa a ler as análises e você pensa, ué, mas eles estão analisando o quê, né? Tipo, você fica meio perdido um pouco, assim, sabe? Daí o ideal é você tentar dizer mesmo na ordem que vocês fizeram, vamos dizer assim, né? Porque primeiro vocês fizeram o bolo e depois vocês fizeram as análises, né? Daí eu acho que fica mais organizado, porque vocês já dizem certinho, a gente tem esse tratamento, né? Ou a farinha e os bolos, e o bolo foi feito assim, assim, assado. E daí depois vocês falam as análises que foram feitas nele, né? E eu acho que uma coisa também que eu acho que talvez passou batido é que eu tô indo de trás para frente quase agora, né? Que o objetivo de vocês no resumo, ele ficou diferente do que está lá na introdução. E na introdução, e vocês falaram na apresentação também, vocês falaram ele certinho, né? Qual que é o objetivo certinho, mas lá no resumo, acho que ficou que o objetivo era enriquecer a merenda escolar. E até em algum momento lá na discussão, vocês falam que vocês não querem impor uma sugestão, né, do cardápio, não sei o que lá, né? Daí parece que fica meio contraditório, sabe? Daí também o objetivo, teoricamente, é uma coisa que você tem que atingir no final do seu trabalho. E também, no final, a gente está fazendo uma sugestão de incremento à merenda, não... no final, você não vai enriquecer a merenda escolar já de cara, né, no final do trabalho, nesse sentido daí que o resumo o objetivo que está no resumo talvez ficaria um pouco diferente, né, mas no restante tá certinho lá na introdução. E tem outra coisa também que eu tinha visto uma vez, e eu queria ter falado para vocês, daí eu acabei esquecendo, né? Então agora eu lembrei, vou aproveitar e vou falar também, né? Vocês sabem qual que é a diferença de fruta e fruto? Oi. Se bem sincero, eu sei que é uma diferença, mas assim, conceitualmente eu não sei agora. Eu vou falar, né? Tipo, é que é a parte da botânica, né, que me puxa, né? É que frutar seria um nome mais puxado para o lado econômico, vamos dizer assim, sabe? Mais comercial, né? Então, uma fruta é aquela que você come como fruta, né? Tipo, o abacaxi e a laranja são frutas. Mas a abóbora, ela não é uma fruta, porque você come ela como um legume, né? Que o pessoal chama ainda, né? Mas ela é um fruto, né? Botanicamente falando, ela é um fruto, né? Ela é um ovário desenvolvido, então ela é um fruto. Daí talvez no título fique melhor falar frutos, em vez de frutas, né? Mas é só um detalhe, né? Mas às vezes, se alguém resolver pegar no pé, que nem eu, né? Brincadeira. Mas daí só para deixar explicadinha essa questão também. E no mais é isso daí. Eu achei que ficou muito bom o trabalho de vocês, a discussão está muito boa. É só vocês elevarem o trabalho de vocês, confiar mais no trabalho de vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada, Samantha, por toda a colaboração, pelas suas observações agora. Realmente, a gente acha que está cuidando e deixa passar várias coisas, né? Ainda bem que a gente tem esse olhar, e esse momento da banca também é um momento de, né, arrumar as lacunas aqui, agora deixar o negócio certinho para poder guardar para publicação, né? Inclusive, é uma coisa que eu fico pensando, assim, que a gente precisava dar um jeito de encontrar algum lugar para publicar, né? Porque eu achei de muita qualidade e relevância o trabalho de vocês. Bom, eu sou suspeita para falar, porque como eu acompanhei todo o tempo, não como a Samantha, de perto ali nas análises, que ia junto toda vez para a Fundetec, né? Mas, assim, desde o começo das ideias e ali no texto e tal. Então, assim, o que eu percebi com as observações da Samantha e da Lilian é que
as minhas limitações vieram à tona, né? Tipo, no que é que eu consegui, o medo de fazer uma coisa errada, e acabei talvez orientando de forma inadequada, inclusive vocês. Mas ainda bem que a gente tem as duas aqui, especialistas na área, inclusive da biologia, para nos ajudar, né? Que eu quero falar de vocês é que, assim, foi um prazer muito grande orientá-los. Eu queria, de novo, agradecer só a Samantha, porque ela foi fundamental na execução, né, do trabalho, porque essa parte eu não domino mesmo, né, e assim, ela foi ali, esteve sempre presente e levava os alunos, inclusive, para a Fundetec, muito, muito participativa, orientava, inclusive com compra de equipamentos, né, que foram feitos pelo IFTEC. Então, foi fundamental, essencial, sem ela não haveria esse trabalho. Então, acho que título de co-orientadora parece uma sacanagem, né? Tinha que ser orientadora e orientadora, né? Então, assim, foi uma orientação constante, igual a minha, se não muito maior, porque eu até podia não existir, mas a Samantha não tinha como não existir nesse trabalho. Muito obrigada, Samantha. Com relação à minha opinião, né, de estar orientando esse trabalho, eu posso dizer que para mim foi uma honra muito grande, porque são alunos maravilhosos, só tenho elogios para vocês, são alunos autônomos, responsáveis e eficientes no que fazem, né, desde o tema, decidir o que queriam, correr atrás das referências, correr atrás da Samantha para fazer as coisas. Eles correram atrás do convênio com a Fundetec, eles correram atrás da merenda escolar, não foram muito bem recebidos, mas tentaram. Então, assim, em todos os momentos, eles procuravam resolver tudo. Eu levei um susto, inclusive, quando eles vieram com o convênio da Fundetec e mandaram para mim, eu falei, meu Deus, eu nunca recebi um negócio pronto assim de um aluno de ensino médio ainda, que é isso, né? Que mundo vocês são? Olha, fiquei impressionada, assim, eu não externei naquele momento, mas foi uma coisa chocante para mim, entendeu? Assina, dá uma lida, professora, e assina. E eu, meu Deus, eu queria ter alunos assim sempre. Garanto para vocês, eu no ensino médio não dava no chinelo de vocês. Vocês têm tudo pela frente, porque vocês têm, né? Vocês são demais mesmo. E, assim, em relação a tudo, tenho muito a agradecer a vocês pela experiência, pelo crescimento, agradecer agora as professoras que me ajudaram também, espero cada dia, né, conseguir ser melhor e mais, poder ajudar melhor os alunos, mas foi uma experiência muito rica para mim, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. Com relação também à língua portuguesa, vocês escrevem muito bem, e assim, uma coisa que eu gosto muito, que é ser claro, direto, mas usar um português de qualidade, mas não tem enrolação no texto de vocês, vocês falam o que vocês querem dizer, né? Então, que a gente senta para ler, rápido a gente consegue ler, porque o texto flui. Então, de muita qualidade a escrita de vocês também. E então a gente vai atrás de tentar consertar essas coisas, né, que a banca indicou, que eu acho que são bem relevantes. E em relação ao medo, eu também confesso, então vou confessar aqui na frente de todos, que eu estava com medo desses negócios de proteína e de... A umidade não, porque eu não tinha dado muita bola para aquilo, mas essa questão da proteína, nossa, eu pensei, e agora, como é que a gente vai explicar isso? Porque em tese teria que aumentar, mas como é que diminuiu? E aí eu acabei deixando eles inseguros, eu acredito que essa culpa aí, essa parte da culpa foi minha, tá? Então peço desculpas a vocês, porque fui eu que os deixei inseguros. Com relação ao resto, assim, né, só tenho elogios e agradecimentos a fazer a vocês. Então, não sei se vocês querem falar alguma coisa, se mais alguém da banca querem falar, vou desligar o meu microfone, tá? A gente quer fazer um agradecimento aqui muito especial, porque, assim, foi, assim, perfeito os orientadores que a gente escolheu, assim, a disponibilidade que vocês tiveram, sempre que a gente mandava mensagem, que a gente pedia, a Samantha levando a gente na Fundetec, pelo amor de Deus, ela sempre deu um jeitinho ali. A gente sabe que vocês duas são muito ocupadas, que vocês têm muita coisa para fazer, principalmente agora com essa coisa da pandemia, que tá todo mundo tendo que dar um jeitinho, né? Acho que pegou todo mundo desprevenido. E, assim, a professora Lilian, o que dizer também que ela foi a nossa professora de alimentos lá, na maior parte do tempo, e, assim, talvez se ela não tivesse dado aula pra gente, a gente não teria se interessado tanto pela área e a gente não teria feito o TCC sobre esse tema. Então, muito obrigada a ela também, e a gente está muito feliz que você conseguiu vir, que você aceitou, e, enfim,
Da minha parte é isso. Eu queria só fazer um agradecimento aqui especial, acho, enfim, Frederico, perdão. Não sou eu. Agradecer, ele não está aqui, mas enfim, eu também pode vir. Agradecer a ele por... A gente só conseguiu fazer as análises por causa desse convênio com a Fundatec. O Fred, ele foi super feito aberto, aceitou as sugestões, assim, ele deu alguma ajuda para a gente também, aliás, uma grande ajuda para a gente, e a gente só tem a agradecer a ele também por possibilitar o nosso TCC. Sem ele, provavelmente a gente teria partido para a revisão do programa. É verdade. Acho que é isso. Então, isso, né? Por fim, eu queria, como a Lilian falou, a Samantha, enaltecer a coragem de vocês, porque eu também levei um susto, falei, meu Deus, eles já querem ir para a banca, cara! E aí vocês deram conta do recado, né? E acho que abriram com grande estilo essa temporada de bancas. Parabéns para vocês. Com relação aos resultados das nossas avaliações, porque geralmente o que aconteceria numa banca seria assim, nesse momento todas as pessoas sairiam e a banca se reuniria para avaliar, para discutir a avaliação. Como a gente está nesse momento, a gente não pode dizer para todo mundo, saia da sala e depois volte, fica complicado, né? Então, conversei inclusive com o professor Sandro em relação a isso, como que a gente podia fazer, estava meio até chateada que não dava para fazer do modo convencional, mas então no outro momento, elas vão enviar para mim e aí eu vou colocar tudo junto, a minha avaliação e as delas duas, provavelmente fazer alguma espécie de média, né? E depois eu vou dar para vocês, né, o resultado. Eu ainda vou ter que conversar os detalhes disso com o professor Sandro, porque eu ainda não sei como que vai funcionar, tá? Com relação a isso, eu acredito que nesse momento ele esteja ocupado, então eu não vou pedir para ele falar, mesmo porque é ruim assim falar, né, sem ter preparado alguma coisa, mas eu vou discutir com ele a respeito, mas logo que possível vocês serão informados da avaliação. Eu acho que é isso, acho que não há mais o que acrescentar. A gente considera encerrada, então, a banca. Parabéns, obrigada a todos pela participação, obrigada a todos que vieram prestigiar. Queria dizer que é muito importante a participação de todos os alunos e obrigada a todos. Tenham uma boa noite, então. Obrigada, Poli, obrigada a todo mundo. Continuem participando das bancas, continuem entrando e privilegiando os colegas nas próximas bancas também. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, parabéns.